Bom dia, Salvador. Vamos lá. Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 12º aniversário. Hoje nós vamos conversar com a doutora Cristina. Me ajuda no teu sobrenome, Cristina? Montégia Varela. Montégia Varela. Nós vamos conversar sobre a sua tese, denominada Heterotopias e Resistências na Formação e Educação para a Sexualidade. Nós agradecemos antecipadamente, Cristina, o aceite do convite, a sua presença aqui, e gostaria de registrar, a presença da Mariana e da Sabrina, nossas bolsistas de extensão, fielmente conosco em todos os programas, meninas? Bom dia, ouvintes. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essa pesquisa e essa caminhada. Obrigada, Cristina. Eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que este programa é um projeto iniciado no Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e também que essa ação pertence ao Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, interface com as tecnologias, este ano na 12ª etapa. Eu sou a professora Patrícia Mendes, membro do Grupo EduSex, grupo que idealizou este programa. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp 048 99698 8484. Ou ainda você pode enviar uma mensagem em nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Bem, vamos aproveitar, doutora Cristina é a nossa querida Cris, mas vamos honrar essa tese, que desenvolveu um trabalho de estudo, e uma tese é algo que exige intensidade e bastante tirocínio, esforço, empenho, Doutora Cristina, eu gostaria que você iniciasse a sua fala hoje conosco, falando sobre sua caminhada de estudos no campo da sexualidade e da educação sexual. Nós conhecemos você, egressa, da graduação na UDESC em Pedagogia, egressa do mestrado, mas gostaria que você contasse a sua história. Bom, então, esse ano completo 10 anos de formada, na Pedagogia na UDESC. Uma filha daqui, gosto muito daqui. E quando eu entrei na graduação, no primeiro semestre, eu conheci a professora Sônia Mello, na disciplina Educação e Sexualidade. E lá ficou uma pulguinha. Idealizadora desse programa. Idealizadora daqui, minha orientadora de mestrado também, amiga, parceira. E lá na primeira fase, em 2005, ficou a pulguinha, Mas ser professora e ser pedagoga são duas coisas que caminham junto. E eu fui para a sala de aula. E logo no início eu comecei a ver, as trocas e os intercâmbios realizados pelos meus queridos alunos na educação infantil. E me movimentei muito em relação a tudo que eles vivenciavam e aprendiam. Aí, finalizada a graduação na pedagogia, eu percebo que está na hora de continuar os estudos, que não dá para ficar parada, porque muitas coisas aconteciam, muitas situações com as crianças, e eu sentia a necessidade de saber como lidar melhor, de saber como fazer o intercâmbio com elas, de modo que crescessem mais humanas, mais responsáveis pelo acolhimento às diferenças e à diversidade. Então, eu retorno para o mestrado em educação, na UDESC, volto para casa, que é onde eu me sinto segura para fazer o mestrado, porque retomar a caminhada, de estudos é uma coisa que a gente precisa se sentir, com afinidade, que a gente tem condições de caminhar, porque tu vai pro lado da pesquisa, tu sai do ensino e entra na pesquisa. E aí eu vivenci os 2 anos de mestrado na UDESC, sendo orientada pela professora Sônia Mello. E aí, aprendendo, toda a discussão do campo do materialismo histórico-dialético, toda a discussão que vem, a respeito da educação sexual desse campo e especificamente do campo no qual a professora Sônia vai, trabalhar, que é a educação sexual intencional e emancipatória,
né? Me aprofundo nisso. A minha pesquisa de mestrado, então, entra na discussão das tecnologias, né? Mais especificamente dos joguinhos que as crianças brincam e interagem no celular, né? Nos smartphones e nos tablets e no computador. E aí eu vou ver, né, que o quanto a gente aprende com esses jogos e o quanto gênero perpassa essas brincadeiras e esses brinquedos, né? E aí, quando chega o momento de continuar essa caminhada, eu retorno para a escola mesmo assim, pós-mestrado, vivencio a educação básica. E aí eu sinto que, né, eu preciso dar um outro passo. E é onde eu vou procurar fora de casa a minha formação, né? A continuação da minha formação no doutorado. E aí, por afinidades de pesquisa, de discussão, né, eu me aproximo da professora Paula Ribeiro, né, doutora Paula Ribeiro, que é vinculada à FURG, né, Universidade Federal do Rio Grande, e ao grupo de pesquisa do qual, né, ela coordena, né, e iniciou toda essa discussão lá na região sul do Brasil. E aí eu me aproximo do grupo e da pós-graduação lá e resolvo tentar, então, o doutorado fora de casa, na cidade do Rio Grande, né, no Rio Grande do Sul. Aí, mudando um pouquinho da área, né, eu vou para educação em ciências, eu entro já num campo diferente de atuação, né, dentro da área da educação em ciências, a gente vai ver que é um campo muito maior, né, com muito mais interdisciplinaridade, né, o campo da educação, ele é um grande guarda-chuva, mas dentro da educação em ciências a gente vai muito para interdisciplinaridade, para outros campos, amplia as minhas trocas, né, então dentro desse campo eu vou realizar trocas com engenheiros e médicos e psicólogos, uma outra área muito mais ampla. E aí, lá dentro do programa de pós-graduação, eu resolvo entrar completamente dentro do novo grupo de pesquisa do qual eu me aproximo, né? E o GESE, o grupo de pesquisa de sexualidade e escola, o qual hoje em dia, né, é fruto da minha tese, é um grupo que vivencia aquilo que a gente aprende na universidade, que é o tripé educação, né, que perpassa o ensino, a pesquisa e a extensão. E aí a extensão é muito forte no GESE, né? O GESE faz muitos projetos de extensão. E aqui como o EduSex também, né? A gente vai buscando as proximidades, né? E a extensão a gente conhece, né? Às vezes na universidade se esquece dela, né? Mas ela é fundamental na formação de um profissional. E dentro da extensão eu sou agraciada com um projeto novo do grupo de pesquisa, que é o videocurso Educação para a Sexualidade. Então, devido à minha caminhada na educação à distância, como tutora aqui no próprio SEAD, né, na pedagogia, e como integrante de um projeto da UFSC, né, em que adaptava materiais para um curso de formação à distância também para professores, eu trago, né, junto com as minhas orientadoras, uma proposta de viabilizar um curso completamente à distância, né, produzido por nós, integrantes do GESE, em formato online, completamente online, com um material diferenciado, porque a gente sabe que determinados temas, quando a gente vai discutir eles, como são os temas da sexualidade, gênero, quando tu não tá conversando com alguém, tu precisa que o material converse contigo. E aí a gente foi construir as videoaulas. Então eu entrei lá em 2015, no primeiro semestre, cai o videocurso no meu colo, eu me apaixono. E eu assumo ele como parte da minha caminhada. E aí chegou num ponto em que eu não podia mais me afastar do videocurso, né? E ele se torna, então, o meu material empírico de análise e o meu presente de doutorado. E ele se abre para outras possibilidades aí, para eu pensar aquilo que eu nem percebia que já estava pensando há muito tempo, que era a formação, né, de nós, professores e professoras, para discutir gênero, sexualidade, corpos, diversidade no âmbito escolar. E aí tem esse nome, a sua tese, que eu vou lembrar aos nossos ouvintes aqui, que é
heterotopias e resistências na formação em educação para a sexualidade, né? Como você disse, foi defendida no programa de pós-graduação em Educação e Ciências, Química da Vida e Saúde, né? Linha de pesquisa, educação científica e implicações das práticas científicas na constituição dos sujeitos. Eu vou pedir que você continue nos contando e fale dos objetivos dessa tese, com esse nome difícil. Então, e olha que o nome tá fácil, ele já foi mais difícil. Quem faz uma tese sabe que o nome muda umas 50 vezes e a gente chega no final e ainda não tem certeza. Mas você já me explicou aqui, porque chegou um pouquinho mais cedo, mas vamos explicar para os nossos ouvintes, Enquanto eu estava, à frente do videocurso, hoje em dia eu tô um pouquinho mais afastada, eu comecei a perceber que ele, para quem estava cursando, então, eu era a voz de interlocução entre os cursistas e os docentes do curso, e a pessoa que ajudava todo mundo a descobrir todo aquele universo que a gente tinha criado, Eu mediava isso. E eu comecei a perceber que quem se jogava de cabeça nesse processo, então, não apenas nós docentes que tínhamos criado e tínhamos mergulhado intensamente, mas os cursistas que vinham fazer, eles vivenciavam aquele espaço de formas únicas e muito enriquecedoras para mim. Eu começava a receber relatos dos cursistas contando o que eles tinham vivenciado naquele espaço. E aí eu comecei a perceber que quando o cursista se abria para o curso, havia a possibilidade de ele vivenciar um outro tipo de formação. De muitos outros cursos que eu já tinha estado, ou presente, atuando como docente ou enquanto discente também. E eu via que aquilo era diferente, E a entrada no doutorado, ela me proporcionou um outro campo de estudos, que foi o campo de estudos pós-estruturalista, Então, eu saio do materialismo, eu saio das discussões, de Marx, Paulo Freire, entre tantos outros teóricos do campo da educação, e eu entro numa outra perspectiva, que é a pós-estruturalista, onde eu vou me aprofundar sobre as leituras de Foucault, Deleuze, Guattari, e outros teóricos do campo que vão trazer outras formas de pensar. E quando a gente lê muito Foucault, no início assusta muito. E ele assusta mesmo, e eu quero que tu me esclareças aqui, Você abordou esse conceito de heterotopias, que é um conceito de Michel Foucault. Então, por favor, explique, para quem está nos ouvindo, que conceito é esse? O que é isso? Então, aí eu lia sobre Foucault e eu via muitas coisas que no meu primeiro momento pareciam negativas, assustadoramente negativas. Eu passo a ver a escola como uma instituição disciplinar, em que Foucault vai fazer todo um estudo aprofundando essa relação e olhando também para hospitais psiquiátricos, para o exército, para outras... Manicômios, prisões e conventos. Outras instituições, e eu vou dizer, meu Deus, mas para mim a escola era libertadora, A gente vem de uma perspectiva em que a escola pode ser libertadora. Sim. Não sempre, mas, quando a gente mergulha no Paulo Freire, a gente vem com esse, e recém-formada, vivendo a educação, a gente tem muito isso. E aí eu começo a ver que eu precisava, dentro daquilo que eu estava entendendo e estudando no pós-estruturalismo, pensar também em possibilidades dentro desse sistema disciplinador que é a educação, para discutir outras questões, E aí, numa de minhas leituras, numa das minhas primeiras disciplinas como orientadora, me foi apresentado um texto, não do Foucault diretamente, mas de Silvio Galo, um filósofo brasileiro, outro pensador da educação, fantástico também, onde ele vem falar do conceito de heterotopia. E o conceito marcou, porque pensar em heterotopia parecia para mim, de primeira aproximação, pensar em possibilidades dentro da educação. E aí eu vou mergulhar no conceito de heterotopia, então não dá para falar do objetivo da minha tese sem falar do conceito, porque os dois estão muito entrelaçados, porque passa a ser o meu objetivo olhar para a tese e dentro dela, olhar para o videocurso e entender ele como um espaço de heterotopia. E aí o que seria então esse espaço de heterotopia, Foucault, brevemente nas minhas palavras, vai, nos fazer uma diferenciação entre o que seriam as utopias
né, que seriam aqueles espaços imaginados, idealizados por nós, que não têm, né, vivência concreta na nossa realidade, eles não existem, né, são imaginados. E aí ele vai dizer, podem vir um dia existir as utopias, mas, né? Sim, lembrei do conceito de Marilena Chauí, que vai dizer que utopia é partir do possível. Ela é parte de a gente fazer concretizar, né? Mas aí o Foucault vai dizer que em contrapartida às utopias, né, enquanto a gente não consegue essa perfeição imaginada, existem as heterotopias, que se constituem dentro dos espaços que nós já vivemos, né? Então, dentro daquilo que está instituído para nós, dentro desses espaços concretos, se constituem as heterotopias, que são espaços outros que nos permitem viver de forma diferente da realidade que foi pensada. Foucault vai dar vários exemplos. Um dos exemplos que eu acho que eu mais gosto, que ele traz, é a cama dos pais das crianças, né? Então, uma criança normalmente tem o seu quarto, a sua cama, e a cama dos pais é o espaço sagrado do quarto dos pais, né? Onde eles vivenciam a sua privacidade. E Foucault vai dizer que quando uma criança sobe numa cama dos pais, né, quando ela já faz esse primeiro ato de transgressão, vamos dizer, e vai lá brincar, ela pode transformar a cama dos pais. Ela vai fazer a cama dos pais um barco e vai navegar por mares cheios de piratas. Ela pode transformar a cama dos pais no que ela quiser, num grande jardim. Ela transforma a cama, né, no leito dos pais, numa outra experiência. Ela vivencia outras brincadeiras dentro. E as heterotopias são isso. Nós pegarmos espaços em que nós transitamos rotineiramente, cotidianamente, como a escola, com o seu currículo, com as suas leis, então, né? A lei de diretrizes e bases, os planos nacional, estadual, municipal, a base, né, a nossa nova base, né, nacional comum curricular, e dentro dela fazer diferente, pensar diferente, proporcionar outras propostas educativas que fujam daquelas instituídas no currículo. E a heterotopia dentro do videocurso é isso. Pensar no contexto atual em que nós estamos vivendo um grande refriamento das discussões, né, da tentativa das discussões de gênero e sexualidade no âmbito escolar, né, uma grande disputa, né, de poderes, vamos dizer assim, dentro do campo curricular, como todo currículo é, e pensar que a gente pode, sim, fazer um curso de formação totalmente gratuito, online, aberto, né, para cursistas de todo o Brasil. E aí a gente teve experiências com cursistas de Portugal, Cabo Verde, já, né, outros países que compartilham a língua, né, e trocar, aprender sobre, discutir e, né, fazer multiplicar aquilo que a gente pensa enquanto uma educação que, né, privilegia as diferenças, né, que acolhe, que é mais humana, e não uma educação que pode acabar excludente e disciplinadora. Você fala, né, a partir das heterotopias e da possibilidade do vídeo, doutora Cristina, você fala sobre estratégias que nós temos, né, que agora você entrou um pouquinho nessa seara, e você fala desses retrocessos, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, quando nós vivenciamos o início das primeiras ofertas do videocurso, recém tinha saído a polêmica da votação do Plano Nacional em de 2014, Educação, né? Então, em 2015, vivenciávamos as adequações dos planos municipais. E aí, nisso, a gente começou a ver se multiplicar uma disputa que a gente acho que não tinha nem imaginado, né? A gente estava assim no mar, rolava aquela marola, e veio uma onda que a gente não estava preparado. Essa é a minha tese. E aí, com isso, a gente começou a ver essa própria discussão emergir entre os cursistas. Porque, naquele momento, eles procuravam a formação e eles começaram a ver que eles não estavam apenas procurando aquela formação para aprender mais e praticar no seu espaço discussões sobre, mas porque eles tinham que, de alguma forma, ter ferramentas, ter, né, formas de defender essa discussão. Argumentos para legitimar aquilo que por tantos anos já vinha legítimo no currículo,
que era a discussão, né, de gênero e sexualidade, pensada principalmente a partir dos PCNs e dos avanços do campo de estudo. Então, a gente começa a ver, né, multiplicar entre os nossos próprios cursistas essa necessidade. E isso a minha tese estava acontecendo, né, minha pesquisa. E aí, o que eu achei mais interessante, né, foi que isso modificou a minha forma de olhar. Então, eu não apenas passava a olhar para o espaço do videocurso como uma possibilidade de vivência heterotópica, né, dos elementos que Foucault vai dizer que permeiam as heterotopias, como eu via entre os meus cursistas a busca por estratégias, por formas de resistir dentro do espaço da escola, fazendo permanecer as discussões de gênero e sexualidade, né, e legitimando esse campo de atuação. Frente a tudo que se dizia, né, de forma, né, desencontrada, um tanto quanto mística, né, porque se pegava um campo de estudo científico e começava a se desmontar a partir de um viés que não vinha da própria ciência, né? Então, esse embate, né, foi muito interessante para nós, entre nós que estávamos começando a estudar, né, sobre isso, porque que a ciência passava a ser, né, perder a sua legitimidade científica perante um campo que não era científico e começava, então, a, né, trazer um imaginário dentro das pessoas que não estão estudando o campo, né, em que isso seria ruim, mal, né, assombroso. Para que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte se situe, Cristina, você está falando desse conceito de ideologia de gênero que surgiu, que ele eclodiu, emergiu, ele apareceu aí. E não faz parte dos estudos acadêmicos, dessa trajetória que você está contando para a gente. É isso. Exatamente isso, né? Então, a gente vê surgir, né? A gente vai dizer, dentro dos estudos, que esse é um slogan, né? Ele não é um campo de estudos teórico. Acho que isso é o primeiro ponto que a gente tem que trazer, né? Esse termo, essa nomenclatura adotada como ideologia de gênero. Entre aspas, acho que sempre é importante. Entre aspas, com certeza, dentro da minha tese inteira ele aparece lá entre aspas. Na minha também. E ele não é um campo de estudo científico, né? E ele vem para os nossos estudos e a gente passa a ter que entender da onde que vem esse movimento, né? Então a gente vai estudar ele como um movimento. Não é um movimento nacional, mas sim um movimento mundial. Sim. Né? Com raízes profundas no campo religioso, e eu acho que aqui eu vou fazer um parênteses, porque, né, em nenhum momento, quando a gente vai olhar para o campo de estudos de gênero e sexualidade, quando a gente vai, né, tomar como olhar para analisar o movimento, né, intitulado Ideologia de Gênero, nós vamos falar diretamente ou, de alguma forma, atacar ou criticar a religião e as religiões, de modo algum, mas existe uma parte, né, das pessoas se utilizando de um discurso religioso, né, fundamentalista, para construir esse slogan. E aí a gente precisa entender como é que eles vão, né, fazer essa mistura, essa miscelânea realmente. Porque vão pegar um campo... É um termo bem adequado, teórico, né, da religião. A religião também é um campo estabelecido de estudos. E aí dentro da religião eles vão fazer recortes também, assim como eles fizeram recortes do campo de estudos de gênero. E fazer essa miscelânea para desestruturar uma discussão sem nem conhecê-la, né? Sem nem aprofundar o seu olhar sobre ela. E aí, o videocurso se constrói nesse meio e é muito interessante porque nós começamos a receber relatos, né, dos cursistas e das cursistas onde eles colocam em seus espaços de atuação dentro da escola situações de conflito, desrespeito em relação ao interesse deles de discutir a necessidade de abordar o tema de gênero e sexualidade. E a gente passa a entender, então, que esse tema nos cai dentro do videocurso e que é importante, então, abordar ele, discutir ele e caminhar junto com os nossos cursistas, porque, como qualquer campo de estudos, o campo de estudos da educação sexual, ou da educação para a sexualidade, né, ou como ela tem a nomenclatura que seja, é um campo que, quando a gente vai trabalhar ele, a gente lida e trata com seres humanos.
E isso envolve não apenas conhecimento, mas emoções, né, saberes, práticas. E realmente é um campo que para nós é muito delicado tratar no espaço da escola, porque o outro é múltiplo. Então, uma criança que eu lido na minha sala de aula, ela é múltipla, ela não é só ela. Ela é os colegas e as suas relações, a família, os outros ambientes que ela passa, e aí é muito delicado tratar. E aí, quando a gente não tem a formação, pode sim acontecer momentos em que a gente se sente desestruturado para tratar. E aí, né, eu tô dentro da escola, como muitos dos meus cursistas, eu vejo a necessidade de tratar porque esse tema emerge constantemente nas relações humanas de modo geral. E eu preciso, então, não apenas defender a discussão, como saber como discutir ela, né? São duas coisas. E aí que entram as estratégias de resistência, que o videocurso, né, começa a trazer. Então, não é apenas assistir a uma videoaula e travar uma discussão teórica, né? É analisar o que a gente tem de material disposto sobre o tema, é analisar o que vem se falando na mídia sobre o tema, e é, mais do que tudo, produzir o nosso material de acordo com aquilo que nós, né, entendemos e pensamos como uma forma coerente de discutir essa questão dentro de cada faixa etária, né? Então, é saber tratar do tema desde a educação infantil até o ensino superior e pós-superior, né? Porque a gente está sempre aprendendo. E saber resistir a isso, que aquela pessoa que não compreende o que eu estou tratando passe a compreender a partir do esclarecimento do que é gênero, do que é sexualidade, do que é fazer educação sexual na escola. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, né, nós estamos conversando hoje com a doutora Cristina Montege Varela sobre sua tese de doutorado, defendida na FURG, denominada Heterotopias e Resistências na Formação em Educação para a Sexualidade. Professora Cristina, sua fala agora há pouco era sobre as resistências. Para quem nos ouve e escuta muito, precisamos resistir às resistências, o que é isso nessa perspectiva? Então, né, a gente tem duas formas de ouvir resistência por aí, né? Resistência como uma coisa que nós resistimos a aceitar, né? E no caso do que eu venho tratando, é resistência na perspectiva Foucaultiana, né? E um pouco deleuziana, mas principalmente Foucaultiana. Então, o Foucault, quando ele vai fazer toda a discussão do Foucault em relação ao sujeito. Quem é esse sujeito, né? Um sujeito múltiplo, fragmentado. E dentro dessa discussão que Foucault vai fazer sobre o sujeito, ele vai tratar de algumas, vamos dizer, dimensões, né? Então, ele vai tratar da questão do poder, da questão do saber, né? E a questão da constituição de si, da ética, que eles vão nomear dentro dos estudos Foucaultianos, né? E Foucault, durante todos os estudos dele, quando ele vai falar para as relações de saber e poder, né? E quando ele vai discutir isso nos espaços que nós atuamos, porque ele vai olhar para os espaços e como esse sujeito se constitui a partir das suas relações com o outro, né? Ele vai dizer que todas as relações são relações, né, de poder. Poder é uma rede, é como uma trama de uma rede, né, que perpassa todas as nossas relações de forma, né, horizontal. Então ele não vai ver o poder verticalmente, né? Ele não vai excluir essa discussão, mas ele vai olhar o poder dentro das nossas micro-relações. Então não é o poder governo-governado, mas sim o poder entre todas as nossas relações, eu com os meus familiares, com os meus alunos, e os diferentes posicionamentos que eu vou ter dentro dessas relações de poder. E ele vai dizer que o poder nunca vem sozinho. Ele vem sempre numa medida com a resistência, né? Que numa relação, por exemplo, né? Vou dar um exemplo do meu cotidiano. Eu com um aluno meu, eu posso, né? Na minha posição de professora, né? Estar exercendo, né? Dentro das nossas relações de poder, determinadas situações com os meus alunos, os meus estudantes, que eu peço para eles fazerem determinadas coisas. Mas isso nunca é aceito de forma subjugada.
existem relações de resistência por parte dos meus alunos, em que eles vão argumentar comigo, vão achar estratégias de fugir aquilo que eu pedi. Então, se eu pedi um texto e ele queria fazer um desenho, ele pode fazer o texto, mas vai fazer o desenho também. Formas de resistir àquilo para não aceitar, não é aceito de forma, né, direta. E aí, é isso que Foucault vai dizer para nós de resistência. Então, a base foi aceita agora e foi votada e legitimada, né, dentro de determinada perspectiva, mas ela não vai entrar na prática de forma direta e aceita por nós, professores. Existem formas de resistência, né? Existe a interpretação dentro daquilo que a base vai nos colocar. E é isso que Foucault vai dizer como resistência. E é isso que eu vou assumir como resistência. Então, se na minha escola dizem que eu não posso falar de gênero, mas eu posso falar de bullying. E resistindo ao falar de bullying, eu posso trazer a questão de gênero, porque é uma das questões que, bem ou mal, se torna violência em alguns momentos dentro da escola. Então, resistir nessa perspectiva é isso, é poder fazer mais. E por isso que a heterotopia e resistência vão dialogar tão bem. Porque se a heterotopia abrir um espaço para fazer outra coisa, além daquela planejada, resistência é isso também, né? É abrir outras possibilidades. Então, não é eu aceitar tudo e vivenciar uma relação de poder que beira muito mais a violência, mas é eu, dentro das minhas possibilidades, resistir, criando novas possibilidades, inventando novos caminhos. Que bom ouvi-la. Agora nós vamos, Cristina, a um quadro do nosso programa que são as dicas da semana. Né? Nesse quadro, você pode aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica, sua tese é uma indicação, né? Filme que oportunize aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, buscar um pouco mais de conhecimento sobre o tema que nós dialogamos hoje. Então, durante o período em que eu estive dedicada exclusivamente para o doutorado e para o grupo de pesquisa, foram produzidos vários materiais, né? Em alguns deles trazendo as próprias discussões a respeito do videocurso, né? Então, eu acho que de modo mais direto, eu indico a página do grupo de pesquisa Sexualidade Escola, então www.sexualidadescola.furg.br. Mas se botar GESE no Google já deve aparecer, GESE Furg. E lá todos os nossos materiais produzidos sempre são distribuídos gratuitamente, né, disponibilizados todos. E especificamente nós temos 2 livros que são fruto das parcerias realizadas pelo videocurso ao longo dos últimos, 4 anos. Então, eles vão estar lá disponíveis também, né? Educação para a Sexualidade em Debate, e tem mais o novo, que é Tessituras de Gênero e Sexualidade. Ele recém saiu do forno, então eu não decorei o nome ainda, mas todos vão estar disponíveis gratuitamente na página do GESE, bem como, a minha tese deve estar entrando lá agora daqui a 15 dias, porque ela está saindo do forno de todas as correções para ficar linda, mais linda ainda. Que coisa boa, parabéns. Acho que quem quer entrar nas discussões de Foucault, sempre é bom a gente procurar a leitura do próprio autor, além de mim, falando sobre ele, porque, eu posso não estar fazendo completo jus a tudo que ele fala, mas eu acho apaixonante o texto em que ele escreveu sobre as heterotopias, É um livro lançado em 2013 que chama O Corpo Tópico, As Heterotopias, um livro bilíngue, onde vai trazer o ensaio que ele escreveu sobre as heterotopias, e aonde também tem um texto dele sobre a discussão do corpo tópico, que é onde ele também vai se aprofundar um pouco mais sobre o conceito de utopia, E tem um complemento de um artigo de um pesquisador da área, da filosofia, que se dedica a pensar Foucault para falar sobre heterotopias para nós também, para clarear esse campo, que ele é um campo que eu aprendi muito emergente nos últimos anos. A discussão de heterotopia vem crescendo dentro da educação. Ela é muito presente no campo da geografia e no campo da arquitetura e urbanismo, mas ela vem crescendo no campo de discussão da educação. E aí, acho que essa leitura é fundamental para entender o que é realmente heterotopia.
Obrigada, Cristina, pelas dicas. Nosso programa está chegando ao fim, infelizmente, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade, né? E essa aula que nós tivemos a partir da sua tese, né? E pedir que você faça as suas considerações finais. Bom, eu queria, né, agradecer o convite, a presença, voltar para casa, né, que para mim entrar na UDESC é voltar para casa. Foi fantástico. Eu acho que, né, quem quiser procurar a discussão do campo, o videocurso, ele de 6 em 6 meses, ele, né, lança a abertura para inscrições. Nesse ano já houve a inscrição para a primeira etapa dele, né? Mas no início do ano que vem vamos ter nova edição e eu deixo aberto o convite para todo mundo, né? Seguir nessas discussões. Eu acho que a gente vive um momento fundamental na educação, né? Educação e currículo é poder e é resistência, né? E nós aqui no Brasil estamos fundamentalmente aprendendo a resistir e a construir uma educação diferente daquela que muitas vezes vem para nós. Mais uma vez, obrigada, Cristina. Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23 horas. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.